Era sexta-feira, 3 horas da tarde, o mesmo horário em que os sacerdotes sacrificavam os cordeiros no Antigo Testamento. Era também a hora da morte de Jesus. Segundo o relato bíblico do Evangelho de Mateus, foi nessa hora que Cristo foi crucificado. Não foi crucificado porque a sua vontade foi contrariada. Pelo contrário, a Escritura faz questão de demonstrar que houve um consentimento do próprio Jesus em aceitar aquele momento como sendo parte da missão que o Pai havia dado a ele e que ele havia assumido para si mesmo. Ele, sendo o Filho, sendo a segunda pessoa da Trindade, não fez daquele momento um momento de sacrifício, no sentido de que isto era contra o seu desejo. Ele desejou aquele momento e desejou aquela hora a fim de cumprir o plano estabelecido pelo próprio Deus. Aliás, se nós formos ao início de tudo, nós vamos perceber que o próprio Jesus havia já planejado esse momento com o Pai. O autor aos Hebreus vai dizer que Cristo foi crucificado antes da fundação do mundo, que era plano de Deus, e que sempre foi plano de Deus que o próprio Filho dele viesse ser crucificado e morto. De forma que agora, nesta hora, essa hora derradeira, a hora da morte, é a hora em que aquilo que havia sido construído durante séculos, o plano eterno de Deus de amar a humanidade perdida, havia se tornado realidade palpável. Mas não apenas realidade a ser observada, mas o próprio Deus assume para si o peso da humanidade inteira. A humanidade inteira está sobre os seus ombros. Os seus ombros carregam o pecado de todos nós. Os seus ombros estão pesados. A sua dor é imensa. Mas não é a dor apenas física, como nós vamos ver aqui. Não tratava-se apenas da exaustão emocional. Não tratava-se apenas daquele momento horrível de desprezo dos homens. Não tratava-se apenas de sentir a rejeição por conta de ser tratado como marginal, mas tratava-se da prisão, do peso imenso que eram as nossas iniquidades, que são as nossas iniquidades, que vão os nossos pecados, porque é por causa dele, por causa dos nossos pecados, que Cristo foi crucificado. Vejam comigo o texto e o relato do Evangelho de Mateus, capítulo 27, que nos afirma e nos ensina sobre isso. Mateus capítulo 27, a partir do versículo 57, diz o seguinte: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparas? E alguns que ali estavam, ouvindo isto, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebecido de vinagre, colocando sobre a ponta de um caniço, lhe deu a beber. Os outros, porém, lhe diziam: deixa, e vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, chamando outra vez com grande voz, expirou e entregou o seu espírito. Eis que então o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Tremeu-se a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos dos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele aguardavam a Jesus, vendo o terremoto
e tudo o que passava. Ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe a Jesus, desde a Galileia, para o servirem. E então, entre elas, essas mulheres, havia Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Esse é o trecho que relata a crucificação de Jesus. O texto é mais extenso, mas ele nos dá uma ideia de como a morte de Jesus, de como a crucificação de Jesus, como isto alterou tudo que ali estava, inclusive a própria natureza. O texto vai mostrar para a gente que houve um terremoto, que os céus ficaram escuros, que houve uma escuridão durante um grande tempo, que os mortos levantaram-se das suas sepulturas, que andaram pela cidade. O véu do templo foi rasgado por completo e já não havia mais separação entre os fiéis e o lugar santo. Esse trecho, esse relato, ele dá-nos um pouquinho do que foi o momento da morte de Jesus. Nós hoje estamos para falar dessa morte, o quanto ela foi cruel, o quanto ela foi sangrenta, o quanto ela foi injusta, o quanto ela pesou. Porque a ideia que nós temos por vezes é de que a morte de Jesus, que nos foi dada, que foi dada a nós como oferta pelas nossas vidas, não custou nada. Ela custou muito caro para o próprio Filho de Deus. Ela não custou para nós, mas ela foi uma oferta de amor incomparável. Uma oferta que não tem como medir a expressão de um amor sem limites do próprio Deus. Não houve imposição de Deus para que Jesus morresse na cruz. Houve sim a manifestação de uma realidade, de uma necessidade de salvação do homem, de cumprir-se o propósito estabelecido pelo próprio Deus, no qual Jesus, ele mesmo, sendo Filho de Deus, desejou cumprir e desejou submeter-se a esse momento. Desejou o sacrifício, o sofrimento, a fim de que o nosso sofrimento fosse colocado sobre os seus ombros. É o que vai dizer de forma profética Isaías 53, ele tomou sobre si as nossas iniquidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, o profeta Isaías antecipadamente fala daquele que seria o Messias, aquele que assumiria sobre o seu corpo as nossas iniquidades e que traria sobre si todo o peso da culpa que era carregado, que todos nós carregávamos. Por que a culpa? Porque a lei diz que aquele que peca deve morrer e aquele que pecou deve morrer. Todos nós pecamos em Adão, todos nós pecamos também por livre escolhas, então condenados estávamos pelo pecado. O que Deus fez em Jesus foi elaborar um plano que nos redimiria, e diante de tanta da nossa realidade de pecado, a única possibilidade de salvação era que o próprio Filho de Deus viesse nos salvar, que o próprio Filho de Deus assumisse a sentença de morte que estava sobre nós. E o que Deus fez em Jesus foi isso: submeter o seu Filho a um rito macabro, violento, que acontecia desde o Antigo Testamento. Mas sobre quem acontecia isto? Segundo o texto de Deuteronômio, esse era considerado maldito. Deuteronômio capítulo 21, versículo 22 diz: se alguém houver pecado, é passível de morte. E se tem sido morto e pendurado no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro à noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia.
Porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus, assim esse não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança. Ou seja, aquele que é crucificado era considerado maldito. O que Deus fez na morte de Jesus foi lançar a maldição que estava sobre nós por causa do nosso pecado, sobre Jesus. Jesus tornou-se maldito. Jesus tornou-se a oferta pela nossa iniquidade. Jesus tornou-se o preço pela nossa salvação. Jesus quitou o preço que estava sendo cobrado pelas exigências da lei e por tudo que era necessário fazer a fim de que a nossa iniquidade pudesse ser resolvida, a fim de que a ira de Deus fosse aplacada e já agora pudéssemos viver em paz com Ele. A crucificação incluía despir, submeter a açoite pública, atravessar o corpo com uma lança, pregar seus pés, atar suas mãos, tratá-lo como um bandido. Jesus foi vítima extrema de uma angústia mental, espiritual. Ele foi e viveu um momento de debilidade emocional que nenhum de nós é capaz de suportar. A sua força física foi drenada até a exaustão. Os soldados despojam, os soldados o prendem o seu pulso, colocam o seu pulso sobre uma coluna no pátio, coloca sobre ele o peso da cruz sobre os seus ombros. A Bíblia diz, como nós lemos, que houve uma flagelação que era efetuada através de um chicote com couro, com múltiplas fitas, com bolinhas de chumbo e pequenos ossos, que os carrascos, eles batiam e batiam sobre Jesus, sobre o seu corpo, chibatadas sobre sua pele, a ponto de que a hemorragia e o seu próprio sangue escorresse de forma imensa. Jesus era uma vítima indefesa. Assim como os cordeiros no Antigo Testamento, a Bíblia deixa claro que Jesus não responde aos insultos e às provocações de Herodes, de Pilatos, dos soldados romanos. Pelo contrário, ele foi vítima que não abre a boca. Cada golpe sobre Jesus, ele apenas demonstrava um sobressalto de dor imensa. A gente às vezes tem a tendência a romantizar a crucificação e lembrar apenas de que ele era o Filho de Deus e não lembrar que ele era e é o Deus homem, o Deus que ali estava sofrendo angústias terríveis. Como eu falo e falei no início, não tratava-se apenas de uma angústia de cunho físico, também a angústia e a exaustão emocional de carregar no seu coração um peso que nós desconhecemos, que é a culpa do mal, a culpa de ter pecado, mas ele sem pecado estava, mas a culpa do pecado de toda a raça humana, de todas as épocas e séculos, culpa que eu e você éramos responsáveis e que Deus assume em Jesus Cristo, mas que isso, a dor espiritual da rejeição do próprio Deus, veja que o texto vai dizer que Jesus grita e diz: Deus meu, por que me desamparas? Por que é que o Senhor me deixa? Por que é que estou sozinho? De fato, jamais Deus deixou o seu filho. Mas a sensação, naquele momento, espiritualmente falando, emocionalmente falando,
era de abandono, era de solidão, era de tristeza profunda, era de um mal que não tinha fim, era uma dor que não tinha remédio, que não sarava e que não curava com nada. A tensão provocada pelo sofrimento, segundo o texto de Lucas, vai dizer que na noite anterior Jesus já havia suado e no seu suor haviam gotas de sangue que misturavam-se ao seu suor. A angústia de Jesus, ela tem o clímax, tem o ápice na sua morte, nos momentos que antecedem a sua morte. Mas um dia antes, Jesus já experimentava essa angústia no Getsemane e gritava, chorava, cantava o Salmo 22, Deus meu, por que me deixas? O Salmo 69 estava na boca de Jesus. Jesus foi condenado por um tribunal injusto, onde as provas contra ele foram forjadas, onde as testemunhas foram compradas, aonde aqueles que testemunham contra ele, havia claramente a intenção de condená-lo, onde os juízes não eram imparciais, os juízes eram totalmente parciais, os juízes já haviam decidido o que fazer, os juízes já sabiam o que fazer, apenas cumpriram o rito para dizerem-se honestos e terem formalmente cumprido a lei. Mas na verdade o que eles fizeram foi condenar o inocente num tribunal de exceção, num tribunal completamente à revelia do que mandava e determinava as leis judaicas, sem respeitar nem sequer as leis romanas. Chantagearam Pilatos para que Pilatos condenasse Jesus. O que é aquela hora, senão a hora da maior injustiça que nenhum de nós jamais pôde experimentar e viver? Se teve alguém que foi injustiçado, foi Jesus. Se teve alguém que experimentou o abandono de todos os seus amigos, foi Jesus. O texto bíblico vai dizer que apenas as mulheres acompanharam Jesus de longe. E falar que as mulheres o acompanharam, estiveram com ele, não é nenhum tipo de elogio. É para demonstrar o tamanho do desprezo a que esse homem foi submetido. Já que ser acompanhado por mulheres seria isto, a ideia do evangelista, mostrar, olha como ele foi desprezado, todos o abandonaram, apenas mulheres estavam ao lado dele. As suas forças estavam se esvaindo. Lembre-se comigo aqui que nós estamos falando hoje, que é sexta-feira da morte de Jesus. Interessa-nos aqui mostrar a você o tamanho da dor e da angústia que antecede isso e que acontece durante a própria morte de Jesus. Porque hoje é sexta-feira e é preciso que você entenda a paixão, o amor, a entrega, o ato misericordioso de Deus por você e por mim. É preciso que nos lembremos que Deus nos amou não por causa de méritos que tenhamos, mas por causa apenas da sua graça maravilhosa que nos alcança, que nos transforma, que nos redime, que nos transforma completamente em novas criaturas. Quando Jesus estava andando pelas ruas de Jerusalém, sendo exposto, humilhado, zombado, tratado como um bandido, como um marginal, como alguém que não merece nem sequer que olhem para ele, porque o texto bíblico vai dizer que aqueles que o viam meneavam a cabeça, viravam a cara, não olhavam para ele, e quando olhavam, olhavam com desprezo, e por vezes cuspiam nele, cuspiam para afrontá-lo, cuspiam para dizer, é este que era e que dizia ser o Messias, e que agora carrega essa cruz, instrumento maldito. Era
e sentia o peso da flagelação que ele havia sido submetido. As suas forças estavam indo embora. O suor frio estava impregnando a sua testa. Na rua, ouviam-se gritos. A cabeça dele parecia girar como tendo náuseas. Calafrios correm ao longo de suas costas. É como se as suas pernas estivessem bambas de tanto apanhar, porque ele havia sido chicoteado durante horas. Eles faziam todo o rito de chicoteá-lo, de maltratá-lo, e depois paravam para que ele descansasse, e depois voltavam a bater novamente, para que ele pudesse sofrer muito mais. Davam descanso a ele, para que pudessem estender em maior tempo o sofrimento do próprio Jesus. Ele foi de forma muito devagar sendo humilhado, sendo zombado, por ouvir tantos dizerem sobre Jesus que ele trazia prerrogativas de se tornar rei dos judeus, coisa que Jesus jamais havia dito. O que os soldados romanos fizeram? Botaram sobre ele, botaram uma capa de rei e debocharam dele. Botaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos. Imagine uma coroa de espinhos sendo posta sobre a cabeça de Jesus e os espinhos cortando parte do seu cabelo, da sua cabeça, entrando no couro cabeludo, os espinhos atravessando parte do seu crânio. Imagine que ao colocarem Jesus amarrado a esses espinhos e fazerem disso uma humilhação, já que ele era o Filho de Deus. Imagine a hora em que Jesus foi colocado de fato para ser crucificado no madeiro, em que eles foram a cada prego enfiando estacas, enfiando dentro da madeira e deixando o seu corpo estendido, desta forma, sendo seguro apenas pelos pregos no alto do monte, o corpo de Jesus todo puxando para baixo, o peso do seu corpo puxando para baixo, e ao mesmo tempo ele sendo mantido pelos pregos que estão nos seus braços, na sua mão, e o mantém ali preso, com o corpo todo caindo. Eles não apenas fizeram isto, eles tiraram de Jesus a sua sandália, o que demonstrava claramente que ele foi tratado como escravo, como um não-judeu, como alguém que havia sido esquecido pela sua família. Eles arrancaram as suas roupas, e ao arrancar a roupa de Jesus, venderam e lançaram sorte entre eles. Fizeram disso um show. A cidade inteira para ver e para assistir aquilo que está acontecendo. E depois de tanta humilhação, de tanta coisa que Jesus foi submetido, as suas forças começaram a se esvair, a tal ponto que ele já não consegue mais carregar a cruz. E ele deixa cair uma vez, ele deixa cair a cruz uma segunda vez, e uma terceira vez ele pega uma pessoa que está no meio do caminho e obriga que ela carregue a cruz para que Jesus possa ir e chegar no lugar da crucificação, ao lugar aonde ele haveria de ser crucificado. Os seus algozes, os seus carrascos,
não são nem um pouco misericordiosos. Pelo contrário, o suplício de Jesus durará ainda ali no Monte da Caveira, 3 horas. O carrasco e seu ajudante elevam Jesus até o último lugar que puderam. No alto colocaram Jesus. A cabeça de Jesus, o corpo de Jesus, a sua alma, quem ele era, tudo o que ele fez. É aquilo que Paulo vai dizer no capítulo 5 de Romanos. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu estou mostrando para você que tudo que Jesus fez foi por nos amar, foi pelo fato de que o amor dele era sem limite, de que maior que o nosso pecado, maior que todas as exigências da lei, maior do que a ira de Deus, é o amor do seu Filho por nós, é o amor do seu Filho em nos resgatar, é o amor do seu Filho em nos salvar, o que de forma muito clara também é o amor do Pai em nos escolher nele antes da fundação do mundo, para que tivéssemos vida eterna, para que cumpríssemos o grande propósito de Deus, que é de vivermos para Ele, de sermos reconciliados com Ele. Eu e você nada somos, nada temos, nada possuímos, nada podemos dar a Deus. O que podemos fazer é apenas crer que pela morte de Jesus nós morremos para o pecado e agora estamos vivos para Deus. Ele nos escolheu em Jesus Cristo e nos amou quando éramos pecadores, ainda estávamos mortos, ainda odiávamos a Deus, ainda fazíamos tudo que era mal, mas Deus nos amou ainda assim. É isso que Paulo vai dizer logo, muito mais agora. Sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se quando éramos inimigos, fomos reconciliados, quando éramos adversários, Deus nos amou, ele mediante a morte de seu Filho, muito mais agora que fomos reconciliados, fomos salvos para a vida eterna. A morte de Jesus não foi em vão, a sua morte significa que eu e você não iremos morrer, mas pelo contrário, a morte de Jesus é a garantia de que a nossa vida foi preservada, de que a promessa de Deus se manteve em cumprir a aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Deus é fiel e deu o seu Filho, o Filho de Davi, para morrer por mim e por você. Jesus Cristo está morto, mas isso significa para nós que nós não vamos morrer, que pelo contrário, a sua morte é a minha vida, a sua vida é a minha vida. Não apenas isto, mas nós nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos reconciliação. Deus nos amou. A morte de Jesus, o sacrifício que foi aqui demonstrado, que foi aqui narrado, é para dizer para você que nós não temos motivos para agora estarmos tristes, porque aquilo que foi a desgraça, aquilo que foi a maior desgraça da humanidade, aquilo que foi a maior injustiça, aquilo que foi a pior situação que alguém poderia viver, Deus transformou em algo bom. A morte dele significou a nossa vida. A falta de esperança que estava na sepultura, a morte de Jesus significou uma desesperança que foi imensa. Mas naquela hora, o que Deus estava fazendo
não era sendo derrotado, mas em Jesus, a morte de Jesus significaria, como significou no domingo, que Deus havia vencido, que a morte de Jesus não foi em vão, e eu e você estamos aqui para celebrar que essa morte é a nossa vida, que essa morte é a nossa vida. Todo sofrimento de cunho físico, emocional e espiritual, o abandono de Jesus naquela crucificação, significou para nós que nós não estamos abandonados, que nós vencemos a todo o peso da lei, de que sobre nós não há sentença alguma, de que sobre nós não há culpa mais, de que nossa culpa foi perdoada, nosso pecado foi apagado, já não estamos debaixo da ira de Deus, Deus nos olha como filhos, nós fomos redimidos, reconciliados, regenerados e seremos na eternidade glorificados em Jesus Cristo nosso Senhor. Não há nada nessa terra que possa quebrar aquilo que Jesus já fez. O seu amor por nós é demonstrado nessa sexta-feira, na hora da crucificação, nas 3 horas da tarde, na hora em que Jesus está morrendo. Nós estamos renascendo, na hora que um cordeiro que é mudo, que não abre a boca, é sacrificado. Eu e você somos salvos. Hoje é sexta-feira da paixão, do amor, da redenção que eu e você temos em Jesus Cristo. Você e eu recebemos vida. Nós não temos motivos para chorar. Nós temos motivos apenas para refletir no grande amor do Pai. O grande amor do Pai por mim e por você. Que nessa sexta-feira você possa glorificar a Deus. Nós sabemos o final da história. Domingo é dia de contar o final da história. No domingo nos veremos novamente, quando estaremos não mais falando da morte. Apesar da importância do que a morte para nós tem hoje. É preciso falar sobre a morte. É preciso lembrar-se sobre a morte. Para que, ao lembrarmos do que foi a morte, ao lembrarmos do que foi esse momento horrível, possamos, na hora que falarmos da ressurreição, você entender qual é a importância dela. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe a sua vida. Essa sexta-feira é uma sexta-feira para lembrar da morte de Jesus, que é a única coisa capaz de trazer vida a mim e a você. Amém.